Quando a gente vai para uma consulta de tarô, quando você recebe um consulente, seja ele fisicamente, né, presencialmente, ou seja ele de forma online, que hoje a gente não pode descartar o advento da internet, a gente fala de energia. Por que de energia? Quando você vai ler para o seu consulente, quando você vai fazer uma leitura, seja ela individual ou coletiva, quem acompanha alguns tarólogos, né, ou segue alguém na internet, ou já viu, né, muitas jogadas, existem as públicas, né, aquelas jogadas coletivas. Não é só de uma para uma pessoa só, mas para um monte de gente que você nem sabe quem são. Então, quando você vai ler para alguém, você, de certa forma, precisa, primeiramente, né, de uma autorização, que a partir do momento que você começa a sua leitura, a pessoa ela te dá uma autorização para você ler o campo dela, para você ler o inconsciente dela, né? Ela abre um campo e você consegue ler através das figuras arquetípicas que o tarô te fornece. E aí, quando você está lendo, você entra no campo inconsciente dessa pessoa, você está misturando e tendo contato a sua energia e a energia do seu consulente. E se o seu consulente não estiver num bom dia, se ele estiver numa vibe muito baixa, lá no pé, como eu costumo falar, né, zerado, entra o que a gente diz na lei do equilíbrio, né? O que acontece? Para aquela pessoa ficar melhor, você vai se doar mais do que necessário para que eleve a vibração daquela pessoa, ou seja, você tá ali dando a sua energia para aquela pessoa. E muitas vezes você termina aquela consulta arrasado energeticamente. E aqui eu não estou falando de encosto, né, de obsessão, isso é assunto para outro momento. A gente está falando de energia, simples e puramente energia, troca de energia. Porque o seu consulente, ele tá, muitas vezes, já aconteceu comigo, ele tá totalmente em processo de depressivo, né? Ele não tá sabendo o rumo da vida dele, ele tá ali para pegar um conselho do tarô, para saber o que faz da vida dele. E ali ele vem com toda a carga negativa para, de repente, para o seu local onde você atende, né? Ou para sua casa, ou online. E traz aquela baixa energia onde ele vai te consumir, sabe? É como se fosse o dementador do Harry Potter, que ele vai lá porque ele precisa ficar em pé. E você tá energeticamente ali bem. E é de você que ele vai tentar equilibrar a energia dele. E isso não é muito legal, né? Porque depois que você termina, o que você faz da vida? Mais nada, você tá arrasado, você tá acabado. E assim como é com o consulente, também pode acontecer com a gente, né? Não tem aqueles dias que você acorda com o pé esquerdo, tô com aquela dor de cabeça, tenho que levantar, tenho que ir trabalhar, mesmo com a cabeça estourando, você não tem que ir? Então, às vezes você tem consultas marcadas, tem que atender uma pessoa, seja uma jogada de tarô, seja usando o tarô terapeuticamente para uma consulta de terapia com o tarô, você tem que atender, é seu trabalho. E aí você vai. E às vezes pode acontecer o contrário. Pode acontecer da pessoa chegar bem e você tá mal e, sabe, aquele seu contrário. Você pegar a energia do seu consulente e ele, em vez de ter uma consulta e ficar bem com ela, ele vai ter a sensação que saiu descarregado, que tá se arrastando, que a consulta, ao invés de ser legal, isso foi pior do que quando ele chegou.
E o que a gente faz nessa situação, né? A gente faz o quê? A gente se resguarda, a gente se preserva, a gente se protege. E como eu cheguei nisso? Saber que acontece, porque não é quando eu comecei, né, a estudar o tarô, não é todo tarólogo, todo professor que entra nesse mérito de energético, né? Tem muita gente, aqui não é uma crítica, tá? Cada um tem um método. Tem professor que só vai explicar ali os arquétipos, as imagens arquetípicas, como joga o tarô e acabou. É isso, tá errado? Não. Ele se propôs aquilo, é aquilo que ele entrega. Só que eu, quando comecei a praticar e a jogar, eu senti que coisas iam acontecendo, que cada vez que, dependendo da situação, tinha cliente que chegava, tinha consulente, né, que chegava e era de boa. Eu atendia, tirava, beleza. Mas tinha algumas pessoas que eu atendia que eu ficava assim arrasada. Sabe aquela situação que você terminou e você não quer fazer mais nada, que a vontade que você tem que você precisa ir pra cama deitar para se refazer? Porque o sono, ele é reparador, né? Então, assim, a sensação que eu tinha que eu tava carregando um mundo nas costas e que eu precisava deitar para me refazer, porque eu já não servia mais para nada. E eu comecei a parar, nossa, por que será? Tem alguma coisa errada. E aí, eu estudando, eu buscando, não é todo mundo que fala sobre o assunto. E aí eu fui atrás da informação, eu fui aprender a me proteger. E não foi rápido não, tá, gente? Eu levei um bom tempo perguntando, batendo de porta em porta, tipo, como é que eu me protejo? Por favor, eu cheguei num ponto de eu falar, pelo amor de Deus, alguém me explica como eu me protejo. Porque tava muito pesado pra mim. E até que eu consegui informação e comecei a fazer as minhas proteções.